Dando continuidade aos nossos estudos, nós estamos vendo a questão 872 de O Livro dos Espíritos, que é o resumo teórico da motivação das ações do homem, né? Então nós sabemos que o homem não é uma máquina programada para errar ou acertar. O homem é livre, é um ser criado por Deus, com o livre-arbítrio e que faz escolhas, né? Se ele vai acertar ou se ele vai errar, só ele mesmo, diante da situação, que ele vai sucumbir às tentações ou vai, né, se esforçar e vencer a si próprio. Então, no estado de espírito livre, consciente de suas responsabilidades, o homem escolhe o gênero de provas a que vai se submeter, né? E nós lembrávamos da história do Bin Laden, que perdeu a esposa, perdeu uma filha de 1 ano, quando ele tinha 30 anos de idade, e depois perdeu ainda outro filho. Mesmo assim não se entregou, não deixou de trabalhar, não deixou de viver, criou os filhos, não é? Com sacrifício pessoal, né? Então isto foi uma escolha dele. Ele poderia, né, ter abandonado a vida, ter desistido da vida, mas ele escolheu prosseguir. E todos nós somos convidados todos os dias a fazer escolhas dentro do gênero de existência que nós já escolhemos. Então temos o livre-arbítrio lá no plano espiritual, escolhemos um tipo de experiência pela qual vamos passar, e no dia a dia nós vamos, né, fazendo outras escolhas, tomando outros caminhos, e somos responsáveis pelo nosso destino. Temos o mérito do acerto e o demérito do erro, né? Mas, de qualquer forma, é importante enfatizar que a existência física, ela nos permite evoluir, nos permite superar as dificuldades, as nossas limitações morais e crescer, né? Agora, sem o livre-arbítrio, nós não teríamos o mérito do sucesso ou o demérito do erro, não seríamos culpados pelos nossos erros se nós tivéssemos nascidos programados para errar. Nós não somos programados para errar, nem programados para acertar. Nós somos livres, fazemos a escolha e depois, no dia a dia, passamos pela prova, sucumbimos ou temos sucesso na nossa empreitada, né? Agora, nunca perdemos ou deixamos de ter a liberdade de pensar, né? Continuamos com a nossa liberdade de pensar, né? Então, diariamente fazemos inúmeras escolhas, né? E somos responsáveis pela nossa conduta, né? Fatal mesmo, só o gênero de provas, está lá na questão 872. Fatalmente, um estilo de vida, né? Uma condição, né, em que nascemos ou vivemos, por exemplo, uma doença de nascimento incurável, isso é uma escolha fatal que não pode ir, né? Se ela é de nascimento e ela é incurável, né, já foi um gênero de prova escolhido, não temos que mudar, né? Mas o Livro dos Espíritos fala que de fatal mesmo só o momento da morte, né? Pode ser que haja o progresso da ciência, a evolução, né, a superação daquela limitação, né, daquela incapacidade física, enfim. Lá na questão 872, no 4º parágrafo, nós vamos ver o seguinte: a fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Quer dizer, fatalidade não existe, nesse sentido de que tudo está decidido, programado. Não, isso não existe, né? Nós temos algumas coisas previstas que vamos realizar ou não, dependendo das nossas escolhas, das nossas renúncias, né? Ou
dos nossos equívocos. No parágrafo seguinte vai falar o seguinte: a fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que o seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Então, digamos que alguém tenha um compromisso muito grande que precise quitar, então ele escolhe uma expiação dolorosa. Essa é uma fatalidade, né? Um gênero de existência sofrida. E como estamos num planeta ainda de criaturas ainda distantes da perfeição, nós vemos muita dor, muito sofrimento, porque é o que nós necessitamos para o nosso crescimento moral. Naturalmente que isso vai passar um dia, mas no momento é a nossa realidade. Então escolhemos lá uma expiação, uma prova, uma missão, né? Poderíamos lembrar, né? Da experiência de vida que nos deixou Chico Xavier, né? Escolheu trabalhar. No dia a dia passou por dificuldades inúmeras, né? A mediunidade na infância era um problema, era uma dificuldade, mas superou, venceu, né? Venceu a si mesmo. Ele não foi programado para acertar, ele acertou, né? Porque renunciou, amou, trabalhou e tem o mérito do acerto. Né? É possível que muitas outras criaturas tenham vindo, né, com uma missão também para fazer algo e tenham sucumbido, né? Faz parte da nossa natureza humana, né? Acertar ou não, né? Nós vemos com certa frequência, né? Artistas, celebridades, jogadores de futebol, né? Que escolheram essa difícil prova, né? De ser uma celebridade, né? De ter ou de ganhar muito dinheiro, né? E ter que conviver com o orgulho, com a vaidade, com a ostentação, né? E aí eu me pergunto, será que aquela criatura vai comprar um carrão, né? Vai querer comprar uma lancha, um avião, né? Ou vai ajudar os necessitados? Vai ser generoso, né? Por vezes vemos artistas fazendo doações generosas, né? Para os necessitados, né? Ou será que ele vai gastar todo o dinheiro em bobagem, né? Vai depender dele, ele é livre, ele vai fazer a escolha, né? Ele vai a cada dia, né, escolher a porta larga, né, do prazer, né, da satisfação, ou a porta estreita do sacrifício. Depende de cada um, né? Cada um escolher o seu destino, né? A morte também é algo que vem programado, né? Um tempo de existência, reencarnamos para viver X anos, né? Podemos abreviar se tivermos uma vida desregrada, alguns abreviam pela porta equivocada do suicídio. Então até a fatalidade, até a morte, que o Livro dos Espíritos fala que é a única fatalidade que tem, né? Até a morte não é fatal, né? A morte também pode ser antecipada, né? Pelo suicídio, por exemplo, né? Enfim, então o texto quer nos dizer, né, que a doutrina espírita insiste, esclarece que o homem está sujeito ao livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Então temos a oportunidade de escolher se neste momento vamos estudar o Livro dos Espíritos ou vamos ver novela na televisão. É uma escolha que cada um faz a cada momento. Ninguém é programado para fazer algo. A pessoa vai escolher, né? Se ela vai ceder a uma sugestão exterior boa ou má, né? A doutrina espírita fala que não há arrastamento irresistível. Não existe, né, nada que obrigue o homem a fazer uma coisa errada. Ele faz se ele quiser, se for a vontade dele, né? Como também fará uma coisa certa, se for a vontade dele, né?
o que nós podemos fazer é pedir a Deus a força necessária para vencer, para superar, para andar para frente, né? E não ficar reclamando, né? Pedir força e lutar, né? Apesar das dificuldades, apesar da pandemia, apesar do isolamento, apesar dos problemas tantos que convivemos, fruto da nossa condição atual, nós podemos, né, fazer o melhor dentro dessa realidade, né? Então, vai de cada um, né? Vai de cada um. As faltas que eventualmente nós cometemos são resultado, né, da nossa limitação moral, né? E as vitórias que conquistamos são resultado do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa luta. Então, mérito e demérito decorrentes da liberdade, né? E a vida física que recebemos é exatamente para se colocar diante dessas situações difíceis e passar por essa prova, superar, vencer, andar para frente. E se não conseguirmos, vamos recomeçar, porque Deus é Pai, é generoso e nos permite sempre um recomeço, né? Então que nós possamos aproveitar, né, as reflexões que o Livro dos Espíritos nos oferece essa noite para escolher sempre o caminho que leva à evolução moral, né? Renunciando o caminho que nos trará prazeres físicos, prazeres materiais. Então, na semana que vem, daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, começando agora a Lei de Justiça, de Amor e Caridade, o capítulo 11 das Leis Morais, também interessantíssimo. E que Deus, o nosso Pai, nos ajude a perseverar, a persistir no propósito de crescer, né, contando com os estudos, contando com a ajuda de Deus. E se é a vontade do Pai, não somos nós que vamos impedir. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e que assim seja.